Olá, de volta aqui nos estúdios da TV Ribeira Plus, na nossa cidade de Registro, para mais um programa do Milton Wolff. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, um amigo, um parceiro, um grande defensor do nosso Vale do Ribeira, e hoje prefeito novamente da nossa querida cidade de Registro, Samuel Moreira da Silva Júnior. Samuel Moreira, como vai, Samuel? Obrigado, Milton, pelo convite para participar do seu programa. Parabéns pelo programa. Graças a Deus tudo bem, estamos lutando bastante, estamos animados e agradeço muito essa oportunidade aí de estar aqui ao seu lado, falando com a nossa população. Eu que agradeço, Samuel, por você ter vindo aqui, tirado um tempo na sua agenda, que a gente sabe que a agenda de prefeito não é fácil, não é? É um desafio. Mas é um prazer. Não é? Um prazer. Exatamente, e agradeço muito por estar aqui. Samuel, você está hoje no seu terceiro mandato de prefeito. Sim. Muito mais experiente, né? Depois de ser deputado estadual, ser líder do governo na Assembleia Legislativa, de ser presidente da Assembleia Legislativa, de ser secretário de Estado, de ser deputado federal, de ser relator do processo de reforma da Previdência, volta ao cargo de prefeito da sua cidade que lhe deu toda essa condição. Sim. Como é que está o mandato novo do prefeito Samuel Moreira? Bom, primeiro, Milton, que é uma honra enorme ser prefeito da minha cidade, né? Registro é a capital da região, é um povo que, como você disse, né, fez uma parceria comigo no decorrer da vida política. Eu, esse ano, Milton, não sei se nós vamos ter tempo aqui para falar de tudo, mas a gente acaba se encontrando pouco, e aí quando se encontra, aí quer falar de tudo que tem para falar, que era para ter falado com mais encontros. Mas esse ano, em outubro, faz exatamente 30 anos, no dia 3 de outubro, fará 30 anos da minha primeira eleição de prefeito. Quer dizer, é um tempo, né? É um tempo razoável. Tempo corrido, muita história, muita batalha. E eu estou muito animado, estou muito feliz de ser prefeito, porque o que eu sinto é que é possível fazer as coisas, não tem sido fácil, mas é possível. E o que eu mais sinto junto ao nosso povo é o fato de poder resgatar de novo a esperança nas pessoas. Eu acho que nós tínhamos perdido um pouco a esperança com a nossa cidade. A nossa cidade estava muito caída, inclusive no próprio cenário regional. Enquanto uma capital de região, ela estava tão enfraquecida, né, do ponto de vista da sua força real. E o fato de estar fazendo, mudando, mexendo, lutando, também gera uma esperança nas pessoas de que a cidade está caminhando, está indo para um rumo correto, e gera bastante expectativa também. Então é um momento de muito trabalho, nós estamos trabalhando bastante, e eu estou gostando desse trabalho, porque a prefeitura, ela é entrega, né? Você entrega. Eu, depois de 30 anos, e quando eu era deputado, inclusive, muita gente lembrava de quando eu era prefeito, das realizações, das visitas, né? Marca muito a presença do prefeito numa comunidade. Eu faço muitas reuniões de bairros. Essa semana eu fiz várias, normalmente à noite, e eu vou nos bairros e encontro as pessoas, né? E as pessoas, elas marcam esse momento, né? E quando a gente resolve as coisas é melhor ainda. Lógico que a gente não resolve tudo. Nós estamos com 1 ano e 4 meses de governo, mas o caminho está muito correto. Nós estamos animados, eu acho que nós vamos cumprir bem o nosso programa de governo. Samuel, as dificuldades, evidentemente, eu não gosto de falar dificuldade difícil, eu falo desafios, né? Sim. Tem uma característica, como você mesmo falou, a cidade de Registro é uma cidade de referência para a nossa região, para o nosso Vale do Ribeira. E é muito nítido que, ao você assumir o mandato, visualmente a gente consegue ver diferença no município de Registro. Sim. Como é que você consegue imprimir, em pouco tempo, uma velocidade de soluções assim? Olha, primeiro, Milton, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho bastante, graças a Deus. Eu gosto mesmo.
é difícil lembrar um domingo, um fim de semana que eu não tenha ido na prefeitura. É muito raro. Nesse 1 ano e 4 meses, eu devo ter ido 90% dos fins de semana, sábado, na prefeitura. Sempre tem muita coisa para fazer. Além do que, nos fins de semana, eu consigo até planejar melhor, porque nos domingos, aos sábados, a demanda diminui na prefeitura, então o telefone toca menos, tem menos gente ali ao redor procurando solução das coisas, eu consigo planejar, eu consigo organizar, consigo esvaziar minha mesa. Uma das coisas é trabalhar, tem que trabalhar bastante, porque tem trabalho, na verdade, ser prefeito, você tem trabalho, se você quiser, tem trabalho para 24 horas por dia. Lógico que pode ser que nem faça bem, porque às vezes você pode se estafar, então você tem que medir um pouco, mas eu tenho prazer de ver as coisas acontecer, então eu trabalho bastante, isso é uma coisa. Outra coisa é que a experiência que eu tive ao longo da vida me ajuda bastante, porque a experiência junto com os relacionamentos que a gente adquiriu ajuda muito a abrir portas e saber tirar as coisas do papel, né? Às vezes não é só o dinheiro. Eu, por exemplo, quando entrei, muitas coisas eu recuperei que estavam largadas. Emendas, por exemplo, de 2021. E olha que eu entrei em 2025. Fui eleito em 2024, eu consegui recuperar emendas de 2021. Você pega a Praça dos Peticionários, por exemplo, era emenda de 2022. Que eu consegui recuperar para fazer, estava largada, estava ali solta. Eu fui conseguir. Você tem que ter bons projetos, bom planejamento, você tem que ter uma prateleira, praticamente, de vários projetos. De produtos, projetos. Porque a hora que abrem os programas do governo do estado, do governo federal, você vai encaixando os projetos que você tem, né? E você tem que ter essa dinâmica de saber depois tirar do papel, licitar rápido, fazer boas licitações. Você tem depois que executar as obras no prazo correto, acompanhar essas obras, verificar a qualidade das obras, porque os contratos, né, as obras, os serviços, tem algumas coisas que são muito básicas que você tem que ficar atento. Eu fico atento em todos esses detalhes, mas tem algumas coisas... Então, por exemplo, quando você contrata alguma coisa, uma obra, um serviço, você tem que olhar o prazo, né? Tem que ter bons prazos e tem que entregar no prazo. Você tem que olhar preço, a concorrência tem que gerar bons preços com desconto, e você também tem que olhar a qualidade, né? Então, são coisas que a experiência foi nos dando de realizar. E também tirar do papel, porque você tem toda uma burocracia para poder chegar até uma licitação. Tem o projeto, você tem que fazer todo o estudo técnico, o estudo preliminar, os projetos. Depois você tem que passar na controladoria, depois você passa na procuradoria, depois você passa na administração. Se você não acompanhar isso para e passo, pare em algum lugar, né? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que trabalho, a experiência tem ajudado bastante, e eu acho que um pouco da vocação, né? Essa coisa de eu também ter sempre estar correndo atrás e querendo... Tem uma coisa que na política eu acho fundamental, e eu lamento que eu tenho visto, às vezes, pouco do ponto de vista da política nacional. É a empatia, né? A empatia é você realmente trabalhar pelo outro, é você sentir o que o outro realmente está sentindo e precisando. O que ele espera de você, né? Isso é empatia. Então tem que ter empatia, né, nessa atividade. Então eu tô trabalhando, acho que esse ano vai ser um ano bom, bem bom, esse ano vai ser um ano bom. Samuel, quando você chegou, agora nesse mandato, como é que você encontrou? Assim, claro que sabe-se antes, você está em campanha, você sabe, teoricamente, sabe o que você vai encontrar. Mas na prática sempre tem coisas diferentes, né? Tem surpresas, teve muitas surpresas, os desafios. Como é que você encontrou o município de Registro? Isso mesmo, a gente, com a experiência que tem, a gente se surpreende às vezes, né? Eu, por exemplo, fiz campanha e observei muito a cidade. Então você está fazendo campanha, você vê as ruas todas esburacadas, estava um drama, a cidade abandonada, mato para tudo que é lado. No máximo, a Praça dos Peticionários, você via ali que estava céu aberto, para você ver ali que estava meio abandonada em vários lugares. Agora, depois que você entra, aí você começa a ver outras coisas que você não viu na campanha.
Então a gente começou a ver o estádio abandonado, o centro social urbano completamente abandonado, a piscina furada, quebrada, vazando, todo abandonado o centro social urbano. A Expo Vale, completamente abandonada. A Praça dos Expedicionários, completamente abandonada. O Museu da Imigração, 9 anos aquela obra parada lá embaixo. Então você vai vendo que muitas coisas foram ficando abandonadas. E aí você começa a entrar nos prédios públicos, as escolas, praticamente todas com problema, mas completamente abandonadas. Assim, é lamentável, mas abandonadas mesmo, de faltar tampa de vaso de... Aliás, as tampas dos vasos sanitários. Aliás, nós registramos tudo no início do governo. Registramos, fotografamos, filmamos. O Estado foi tão assustador, nós temos questão de registrar. Você pega o centro de saúde. O centro de saúde estava abandonado. Centro de saúde do centro. Que, assim, é que nem todo mundo entra lá dentro, mas quem entra lá dentro sabe que está completamente abandonado. Os postos de saúde abandonados. Mas muita dificuldade. A própria prefeitura com dificuldade. Enfim, tudo muito largado, lamentavelmente. Então nós registramos tudo. E agora nós estamos caminhando. Então muita coisa nós já estamos fazendo, né? Você pega a Expo Vale, já está em reforma. A Praça dos Expedicionários já está em reforma. Você pega o Museu da Imigração, nós já retomamos a obra. O centro de saúde aqui do centro da cidade também já está em reforma. A UPA também já está em reforma. As escolas, a Pingo de Gente, a gente já reformou e já estamos reformando outras. E já vamos melhorando as creches. E estamos fazendo um esforço para reconstruir toda a cidade de novo. Fizemos recapeamento asfáltico, a cidade estava numa quantidade de buraco. É que as pessoas às vezes esquecem, né? Porque depois que você recapeia, você não fica lembrando que aquilo estava esburacado. Mas não precisa ir longe, no centro da cidade. Você pega a rua ali da Saudade, do cemitério, né? Estava esburacada aquela rua, completamente. Você pega a rua ali quando você desce o supermercado, enfim, quando você pega a Quissagiro Muraoka e virava à esquerda, Sinfrônio Costa, que você vira à esquerda ali, você sobe para Santa Helena, toda esburacada. Quer dizer, o centro estava esburacado, as ruas de bairros esburacadas, cheia de problema. Se nós não recapeássemos o ano passado, os 17 quilômetros nós recapeamos, Milton, esse verão, a cidade ia estar numa cratera absoluta, porque a cada chuva aumentava mais. A chuva só aumenta os buracos. Então nós fizemos um trabalho e conseguimos melhorar. Ainda tem muito mais por fazer. Então, me surpreendeu bastante o estado de abandono das coisas. Isso me surpreendeu demais, principalmente dos prédios públicos. Alguns a gente via. Eu passava ali na Praça dos Expedicionários, a própria sede da Secretaria da Saúde, toda descascada, uma falta de zelo completo. A própria prefeitura, a gente via que estava tudo para baixo. Os prédios públicos. Então agora nós estamos retomando. Então a gente vai, assim, lógico que era muito melhor se isso estivesse tudo em ordem para nós investirmos em outras coisas. Mas nós vamos ter que gastar recursos para recuperar e reestruturar tudo isso. Por sorte, porque a gente sempre agradece muito também a Deus, mas tem um trabalho, né? Tem suor também. A gente foi buscar recurso fora. Então, por exemplo, quando eu falo dos recapeamentos, é tudo emenda parlamentar de deputados. Quando eu falo da reforma do centro de saúde, é emenda parlamentar, a UPA é emenda parlamentar, a Praça dos Expedicionários é emenda parlamentar, quando você vai ali no Museu da Imigração é dinheiro do governo do Estado, tudo a gente foi buscando recursos com projetos e buscando recursos. E tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, o governo federal agora, que tem nos ajudado também, até porque, Milton, eu não quero me alongar, ficar só eu falando, eu gostaria de ter a capacidade de editar mais as respostas, né, ter respostas mais curtas. Não, mas o interessante é que você fala mesmo, Samuel, até porque as pessoas saibam, né? Porque você encontrar a coisa de um jeito e chega lá e, né? E fazer investimento que, de repente, é o que você falou mesmo, né? Muito certo isso. Poderíamos estar investindo em outras questões, né?
Mas eu estou cumprindo uma coisa que na campanha eu disse o tempo todo. Eu, como prefeito, eu sou representante de todas as pessoas. Claro. Né? Eu não posso ter um lado. A política hoje, ela se resume às vezes em dois lados, né? O lado A e o lado B. Eu sou prefeito. Eu não preciso optar pelo lado A e não querer conversar com o lado B. Como se eu optasse pelo governo do Estado e largasse o governo federal. Não, isso não é uma política boa. Até porque tem gente que gosta do presidente e morador da minha cidade, eu tenho que representar também. E tem gente que não gosta do presidente e que eu represento também. Então é a cidade. Então eu fui buscar recursos do governo do Estado e do governo federal. Eu fui buscar nos dois lugares, né? Porque a cidade é importante, esse é um propósito. Tem gente que não consegue fazer isso. Ele mistura a parte ideológica e começa a achar que ele tem que ter um lado e começa a brigar com o outro lado e aí perde recursos. Então eu citei vários recursos aqui do governo do Estado e tem vários recursos também do governo federal. Claro, evidente, agora, né? para você ter uma ideia, nós terminamos uma licitação, estamos terminando agora esses dias um centro de reabilitação, que é um recurso do PAC do governo federal, que é o PAC do governo Lula. Nós nos inscrevemos, fomos lá, lutamos, articulamos e conseguimos. Entendeu? Então nós vamos ter uma creche, um centro de reabilitação, um CAPES, né? Só essas obras, aí para você ter uma ideia, dá quase 20 milhões. Essas 3 obras de recursos do governo federal. Tem mais, tem várias outras. E o recurso do Estado também, né? Para infraestrutura. Olha, para você ter uma ideia, o Hospital São João estava fechado recentemente. Como que nós conseguimos abrir? Numa articulação com o governo do Estado, com o governador Tarcísio, com o secretário Eleusis da Saúde, e assim vai. Quando vou a Brasília, dia 19 agora eu vou a Brasília. Eu visito o Geraldo Alckmin, que é meu amigo, é vice-presidente, me ajuda. Eu não preciso ter um lado e ser contra outro. Até porque a minha missão é outra. Eu já fui deputado e já tive lado. Agora a minha missão, o deputado ele representa uma minoria. Às vezes é uma região, é uma corporação. O deputado ele é um representante de minorias. Eu não, eu sou representante de uma maioria, né, eleito por uma cidade. Então acho que isso também é um fator que está ajudando a entender bem a atribuição de prefeito. Então a minha atribuição é essa, buscar recursos, correr atrás, e nós estamos confiantes. Esse ano eu realmente acredito num ano bem melhor, porque ano passado, Milton, quando nós entramos, todo prefeito que entra o primeiro ano, ele recebe o orçamento do prefeito anterior. Sim. O primeiro ano ele trabalha com o orçamento feito pelo prefeito anterior. E o orçamento que eu recebi foi lamentável. Tinha um buraco orçamentário de 12 milhões e meio de reais. O orçamento não fechava as contas. O orçamento que eu recebi, a UPA só funcionava até julho. Transporte coletivo só funcionava até agosto. Não tinha dinheiro para as coisas. E eu tive que ajustar todos esses contratos, ajustar as contas. Foi um ano bem difícil. Conseguimos dar uma organizada. Ô Milton, só de precatório, nós pagamos 3 milhões de reais de precatório ano passado, 2025, quando eu entrei. De previdência, do déficit da previdência, o buraco que tinha, que tem que pôr dinheiro da prefeitura, tirar lá dos impostos, dinheiro da prefeitura e pagar para o INSS, que é a previdência municipal, para pagar as aposentadorias. Foram 15 milhões e 800 mil reais. 15 milhões, você imagina o que dava para fazer com isso? Então a prefeitura de Registro ficou parada muito tempo pagando essas coisas, pagando, se desajustando financeiramente. É incrível, Milton. Você não vê obra da prefeitura quase por aí. Nos últimos anos você não via, estava parada. Samuel, falar em obras, vamos falar um pouquinho da questão da mobilidade urbana. Alguns gargalos no município, a gente vem, né, de outras cidades para cá, veio e acaba o trânsito não fluía. E aí você também já ajustou algumas coisas. Eu vi, inclusive, que o governador Tarcísio vai liberar recurso para fazer uma parte de uma duplicação ali no trevo indo lá para Sete Barras. Como é que você encontrou e como é que você resolve isso assim também? E, lógico, dentro dessa parceria que você está falando com o governo do Estado, com o governo federal, afinal de contas, os recursos para serem investidos no município, não há de a gente pensar de que, de repente,
não me simpatizo com o Lula e eu não quero recurso do governo Lula no meu município. Ou ao contrário, com o governo do Estado, né? Em hipótese alguma. Você circula né, em todas as esferas do Estado e do governo federal. Mas essa questão da mobilidade urbana também é uma coisa muito agravante. Não, né? dramático. Você perguntou como eu encontrei. Bem, eu depois de 20 anos que eu saí da prefeitura, eu terminei meu mandato, saí em 2005, voltei em 2025. Foram exatamente 20 anos. A cidade do mesmo jeito. Só que a quantidade de carros triplicou. A cidade cresceu. Então a mobilidade é um caos. Porque eu, quando fui prefeito lá atrás, mais de 20 anos, fui eu que comecei a fazer uma coisa chamada rotatórias. A cidade não tinha rotatória. Aquela rotatória ali do Hospital São José foi eu que fiz. Ali era um cruzamento também, que ficava todo mundo esperando quem vai passar primeiro. Fiz uma rotatória e organizei. Fiz aquela rotatória lá do Monumento da Imigração, das bolas da imigração, aquela rotatória também foi eu que fiz. Foram rotatórias que eu fui fazendo e organizando ali no Choparium, ali no Ungarato, aquela rotatória foi eu que fiz. Há mais de 20 anos. E aí de mobilidade não foi feito mais nada, né? Eu ainda consegui fazer, asfaltei lá para o Xangri-Lá, asfaltei aquela região todinha que vai para o Paulistano. Não tinha acessos, não tinham. Então, a mobilidade virou algo dramático na cidade. Os congestionamentos que tem em Registro é coisa de metrópole. Porque você pega aqui no horário de pico para passar no viaduto, é um absurdo. Mesmo lá naquela rotatória, era muito mais grave. E aí nós começamos a organizar algumas coisas. Então começamos a fazer umas agulhas. Fizemos uma agulha ali pela UPA, né? Alargamos aquela rotatória para poder as pessoas terem um fluxo melhor. E fomos criando algumas alternativas de trânsito. Tiramos aquele farol que ficava na avenida ali, perto da farmácia ali, Nicei. Ali tinha um farol. Nós fomos estudando e descobrimos que aquele farol era desnecessário. Você veja, Milton, pequenas coisas. Fomos fazendo, organizando, e temos projetos importantes que são necessários e indispensáveis. Então nós, inclusive, aprovamos na Câmara e aprovamos por unanimidade um projeto de 30 milhões de reais. É um financiamento que nós vamos fazer para pagar em 20 anos, que também é um financiamento do PAC. Também é um projeto bem extenso. E nós vamos fazer uma interligação ali da SP-139, daquela alça que tem ali perto da Fiat, que ultrapassa a BR, perto do batalhão, ali tem um trevo grande da BR. Nós vamos interligar ali lá no nosso teto. Nós vamos fazer uma entrada e uma saída por ali, entendeu? Para que a pessoa não precise mais vir no viaduto. Ela vai sair lá no nosso teto. Então todas as pessoas daquela região, elas não precisarão mais vir aqui. Elas podem sair já por lá e entrar também, quando vem do sul, por lá. E nós vamos fazer uma interligação direto para o nosso teto, dali do pé do nosso teto, que você começa a subir, tem o Jardim Brasil, tem o Coque Kitajima e tem ali uma rotatória do Tio Beba, ali por ali. Aquele trecho ali do pé do nosso teto até lá, nós vamos duplicar. Esse acesso todo será duplicado até aqui o batalhão, duplicado, e ainda nós vamos estender a Gamatsuzawa, ali do Colégio Adventista, e interligar nessa nova via, que é para criar uma mobilidade diferente, uma mobilidade que permita que grande parte da população utilize aquele trevo do batalhão, aquele trevo ali da Fiat, aquele trevo da BR, para ir a São Paulo, Curitiba, entrar, sair sem precisar passar toda hora por esse viaduto. Então é um projeto que nós fizemos já o ano passado, já encaminhamos para a Caixa Econômica, já fizemos, o financiamento foi aprovado pela Câmara, estamos agora terminando o projeto, devemos licitar esta obra, estamos torcendo para que dê tudo certo e a gente possa licitar essa obra. Nos próximos 2, 3 meses a gente já licitar a obra e depois começar a obra ainda esse ano. Nós pretendemos começar essa obra ainda esse ano. Então, são projetos de mobilidade muito importantes, como esse, né, dessa duplicação desse trecho de 500 metros, é um trecho pequeno, da Fiat até a rotatória da imigração, da Fiat até passando pelo SECAP ali. Então, ali o projeto é o alargamento,
2 faixas, então, né? 2 pistas, alarga para 2 pistas, e faz uma rotatória alongada, que é uma rotatória um pouquinho diferente, ela é mais oval, ali em frente ao SECAP, para que quem vem da BR e tal já faz a rotatória, não precisa vir aqui mais. Facilitando muito na o processo. rotatória é da imigração, não precisa vir ali. Né? Tem muita gente que entra pela BR, então se você vai desarmando essas coisas que estão já no limite da nossa cidade, né? Porque se não fizer nada, daqui a pouco você trava. E os acidentes. Agrava mais. Não é só o tempo. Mobilidade, são acidentes, riscos. Possibilidades. Exatamente. Samuel, nós vamos para o intervalo e voltamos já já, tá bom? Nós voltamos já já aqui no programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Alguns sentimentos florescem nos detalhes, no cuidado de cada arranjo, na delicadeza de cada escolha, na beleza dos momentos que merecem ser lembrados. Na floricultura Keiko Shimizu, cada flor carrega um significado. São buquês, cestas e decorações preparados com sensibilidade para tornar cada ocasião ainda mais especial. Um espaço onde carinho, beleza e afeto se encontram todos os dias. Floricultura Keiko Shimizu. Flores que transformam momentos em memória. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. De volta aqui ao programa Milton Wolff. Olha, você pode acompanhar o nosso programa lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também na Expand TV, canal 6.3. Hoje entrevistando o meu amigo prefeito de Registro, Samuel Moreira. Samuel, vamos falar um pouquinho da área social da sua administração, da sua gestão nesse terceiro mandato de prefeito. E eu trouxe aqui o nosso amigo vice-prefeito, Fábio Tatu, que falou muito sobre o trabalho que essa Secretaria de Desenvolvimento Social vem realizando e eu achei assim fantástico.
E você... E aí, assim, eu conheço você há algum tempo, né? E eu entendo que você achou a pessoa certa para o lugar certo, Sim, né? tá trabalhando bem, um trabalho a muito equipe bom, né, trabalhando Samuel? bem, tá tudo indo bem, graças a Deus. Nos conta um pouco, A parte Samuel, social o que é hoje, isso? nós quando entramos, nós temos um problema que ainda não resolvemos, né, definitivamente, não é muito simples, mas é os cuidados, né, e a atenção e a solução para as pessoas em situação de rua. Diminuiu porque tem um trabalho intenso. Nós contratamos, por exemplo, equipes de abordagem, porque a situação de rua exige a abordagem àquelas pessoas. E isso não era feito. Era muito pouco, praticamente não existia. Nós praticamente quadruplicamos o número de abordagens no ano passado. E a gente percebe isso por vários dados, né, que a gente tem e é fato, porque nós investimos nisso. Então essa abordagem ajuda muito. Nós criamos, por exemplo, na rodoviária, um gabinete, né, que na verdade é um gabinete onde a pessoa chega, se ela for uma pessoa em situação de rua, ela já é ali, o atendimento já é feito ali. E ao ser feito ali, você já resolve a situação daquela pessoa, se ela quiser continuar a viagem, se ela quiser um atendimento rápido, para que ela não... Porque se ela chega ali e, mas ela quer ir para Curitiba e parou ali, e vai buscar uma passagem na prefeitura ou no fundo social, então ela às vezes, ao sair de lá para fazer esse trabalho, ela acaba parando na cidade e ficando na cidade. Então você já resolve o problema dela ali. Então esse gabinete já atende ali, né, as pessoas de rua, com assistente social, e já encaminha. Então é um trabalho também bem intenso. Eu acho que nós vamos intensificar ainda um pouco mais, porque há necessidade também do envolvimento um pouco maior das áreas de segurança também, né? Esse ano a gente discutiu essa possibilidade um pouco mais, porque a gente tem que cuidar com dignidade, mas nós também temos que ter uma certa firmeza no sentido de dar solução, porque tem alternativas. Agora, semana passada, nós inauguramos, recentemente, né, na verdade, há alguns dias, nós inauguramos uma casa de atendimento terapêutico, que é uma ausência desse serviço na nossa cidade. Então, inauguramos agora, né, numa parceria com o governo do estado, que é para cuidar de dependentes químicos, né, de pessoas... Eu acompanhei isso através da imprensa, Samuel, das redes sociais sua também. Sim. E eu acho assim, isso é uma coisa assim extraordinária, né? Porque é uma atenção mesmo. Uma atenção, para cuidado. Aquele que às vezes quer se cuidar e não tem para onde ir. Né? Sim, não tem para onde ir e às vezes vai para fora, mesmo sem condição, e às vezes a prefeitura recebe determinações judiciais para fazer fora. A prefeitura gasta dinheiro fora. Então nós fizemos e vamos ampliar mais esse serviço na área social. Os cuidados também importantes, né, porque nós temos a política do idoso, então as atividades ao idoso, os cuidados ao idoso. Então eu acho que está avançando bem, mas nós precisamos intensificar, acelerar um pouco mais nessa área. O Fundo Social tem ajudado bastante também. A nossa rede de CRAS também atua bastante. Nós agora, recentemente, também mudamos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Nós mudamos para o gabinete, ele era ligado ao social, mas nós trouxemos por uma política mais perto do gabinete, porque a gente consegue obter dados da violência doméstica, consegue obter dados dos agressores, para poder, inclusive, tem modelos de reuniões com os agressores que diminuem demais a agressão e a reincidência da agressão. Então, é uma política forte também que nós estamos exercendo através do CRAM e vamos intensificar ainda mais. Então, a política social, ela envolve muito essas questões relacionadas à nossa secretaria. E aí, mas também envolve a saúde. Então, isso. Aí tem a parceria com outras secretarias Sim. também, que vocês acabam também trazendo, incluindo as pessoas até para o mercado de trabalho e tudo isso, né? Sim, sim, sim. Nós temos a política de auxílio aluguel, nós temos a política de frente de trabalho, nós temos toda uma política que é desenvolvida na Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos uma rede de 6 CRAS, que são centros de referências, né, que atende diariamente.
e dão apoio às famílias, e tem andado realmente bem. Agora, a saúde, você vê, nós, quando fizemos as equipes de abordagem, nós ainda não tínhamos a capacidade de atender totalmente através de um ambulatório de rua. Então, agora nós compramos uma ambulância que vai permitir o atendimento também de um ambulatório de rua. Então, o ambulatório de rua vai ter agora o serviço de ambulância, de atendimento. Então, nós vamos estar o tempo todo cuidando dessas pessoas, mas também nós temos uma reunião com o comando do 14º Batalhão, fizemos uma reunião hoje ainda, e discutimos bastante essa situação de que, por exemplo, não é justo uma pessoa em situação de rua, ainda que ela tenha dificuldades, impedir passagem das pessoas, né? Fechar lugares onde as pessoas precisam passar. Não é justo. Então, nós oferecemos oportunidade. Nós temos uma casa de atendimento aqui na cidade, para as pessoas descansarem, tomar um banho, ficar tranquilas. Nós temos atendimento terapêutico, nós vamos ter alternativas. Então, nós também não achamos justo que as pessoas interditem passagem das pessoas. Então, aí nós vamos ter que dar um tratamento um pouquinho mais, eu diria, um pouquinho mais severo do ponto de vista das obrigações de cada um. Nós oferecemos os cuidados, mas nós não podemos permitir os riscos também que às vezes ocorrem. Mas é uma política que a gente vai exercendo e a cada dia melhorando nessa área social. E tem a saúde, né? A saúde também é um trabalho social muito forte. Nós estamos investindo bastante, Milton. Nós contratamos, numa canetada que eu dei, mais de 50 funcionários para a saúde. Eu contratei muito auxiliar de dentista, porque nós tínhamos uma rede de dentistas, mas não tinha um auxiliar de dentista. E o dentista, diferente do médico, se ele não tiver um auxiliar para ajudá-lo, ele não consegue. Então era uma coisa que estava assim, desse jeito. Sim. Aí nós conseguimos. E ampliar dentistas. Então, Paulistano, por exemplo, não tinha dentista. Por exemplo, dentistas aqui no centro não tinha. Colocamos médicos. Nós contratamos vários médicos para que esses médicos possam preencher, inclusive, a ausência do médico do postinho. Eu lembro que quando eu andava pela cidade, não era prefeito, própria campanha, muita gente reclamava da ausência do médico, falta do médico. E o médico, às vezes, tem seus problemas. Né? Às vezes ele tem uma licença gestante, a médica, ou umas férias, que também é direito e tal. O médico também pode ficar doente. Né? Pode ficar doente e aí claro. Fica sem ninguém. Sim. Não, agora não, a gente tem substituto. Nós temos médicos que desenvolvem atividade, mas substituem. Nós não queremos um postinho. Aliás, não tem nenhum postinho sem médico mais. Nós ampliamos os horários de atendimento das farmácias. Tinha postinho que atendia um dia. Só um dia, algumas horas. Todos agora atendem pelo menos 4 dias, se não todos os dias da semana, né, para a retirada de medicamentos. Ampliamos o número do pessoal que trabalha em farmácia. Então nós contratamos pessoas para dar uma estrutura melhor nesse atendimento. E estamos trabalhando cada vez mais, né? E contratamos ortopedista e contratamos oftalmologistas terceirizados para poder atender, fazer as consultas, e reduzimos e conseguimos agora melhorar o atendimento, que era um atendimento muito parado de ortopedista e oftalmologia. E fizemos 500 cirurgias no ano passado de cataratas, 500, de fila, que esperavam 3, 4 anos para fazer a cirurgia. Então nós demos praticamente uma zerada nessa fila de cirurgia de catarata. E precisamos continuar esse ano. Então, na área social, incluindo aí a saúde, o trabalho que está sendo feito é bastante grande, forte. Às vezes as pessoas não veem. Mas assim, nós estamos reformando 15 unidades. Nós estamos construindo uma unidade no Valeri nova, de 1,5 milhão praticamente, 1.400.000. Uma unidade nova. Nós estamos reformando zoonose, estamos reformando a UBS da Vila Nova. Eu poderia até te falar aqui um pouquinho com mais precisão, Milton, não quero me alongar. Fique à vontade. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, o do Arapongal Leste nós já reformamos e agora vamos contratar esse ano ainda uma ampliação do PSF, do SF, do postinho do Arapongal Leste. Para você ter uma ideia, a UBS da Vila Nova nós estamos reformando, a UPA nós estamos reformando,
A Ribeirópolis nós estamos reformando aqui na Pedreira, a unidade de saúde. Nós estamos reformando no Bloco B, a unidade de saúde. Nós estamos reformando aqui no centro, a UBS Centro. Nós estamos reformando a fisioterapia da Vila Nova, a unidade de fisioterapia da Vila Nova. Nós estamos construindo essa unidade nova no Alaí Correia. Nós estamos começando dia 18 a construção de um CAPS, que é aquele que eu falei, um CAPS, atendimento psicossocial. Nós vamos começar dia 18 agora, desse mês. Quer dizer, um CAPS que é importante, é uma obra importantíssima, né, do PAC. Vamos construir o centro de reabilitação. Então, nós estamos com bastante investimento na saúde e nas pessoas, contratando mais gente, contratando médico, dentista, organizando cada vez mais esse atendimento na área da saúde. O próprio São João, né, que estava fechado, nós temos uma articulação com o governador, com ele, conseguimos reabrir. O São João hoje já está fazendo 100 partos por mês. Estava fechado, não fazia nenhum. Hoje faz 100 partos por mês. Está fazendo praticamente 100 partos por mês. Está fazendo cerca de 700 cirurgias por mês. Estava fechado. Então é todo um trabalho nessa área da saúde que às vezes muita gente não vê. Ele vê às vezes a rua. Todo mundo passa. Então ele vê o trabalho, a zeladoria, a limpeza. Nós estamos fazendo um esforço. São 200, quase 250 quilômetros de rua. É um esforço para mantê-las todas limpas. Então é uma dificuldade. Nós conseguimos licitar, fazer um contrato no meio do ano passado para cá, e estamos ainda cada vez melhorando mais para tentar, porque tem que roçar, deixar tudo roçadinho, tem que limpar, varrer, pintar, deixar tudo em ordem. E tem muitas pequenas coisas que nós estamos cuidando, né? É uma sinalização, o zelo pela cidade. A gente pede muito para que as pessoas nos ajudem, roçando a sua calçada. Se a pessoa limpar a sua calçada e roçar a sua calçada, já está bom para nós, né? E aí a gente vai varrendo a rua, limpando a guia, mas cada um, a sua calçada, só roçar a sua calçada, limpar, já nos ajuda muito a ter uma cidade melhor. E esses cuidados são importantes. Se você passar ali, por exemplo, em frente ao Fábio Barreto, você vai ver que nós estamos trocando a calçada, o ladrilho da calçada. Nós estamos melhorando. Nós fizemos uma calçada aqui do Ongarato até na Vila Nova, ali desde o Ongarato até o Hotel Romagnoli, não tinha calçada. As pessoas tinham que andar, o cadeirante tinha que andar tudo no meio da rua, né? Então foi feita uma calçada, pequenas coisas. Estou falando de calçada, estou falando de escada, às vezes para subir e descer, que várias casas não tem, era de barro. Ali no Figueiral nós temos escada. Nós estamos fazendo calçadas, nós estamos melhorando as calçadas, nós estamos melhorando até as próprias guias, que às vezes as guias estão muito deterioradas. Nós começamos a fazer os sarjetões, sabe sarjetão? Para melhorar a drenagem e melhorar também a passagem dos veículos, zelando pela cidade. São pequenas coisas que mostram o cuidado pela cidade. Vou te dar 2 exemplos, vou te dar 3 exemplos, e você vai ver a diferença. Muita gente não nota, mas quem passa ali nota. Se você for passar no viaduto da BR, você vai ver que ele está muito mais iluminado. Se você for passar embaixo da ponte ali na Vila Nova, você vai ver que está muito mais iluminado. Nós temos questão de iluminar. Não é que nós entendemos que precisa ser muito iluminado. E nós vamos iluminar muito mais o Parque Beira-Rio ainda. Mas ali nós já iluminamos muito. Se você passar na Meraldo Previde, aquela rua que liga a rodoviária, tem um momento que tem um viaduto embaixo. Passa Sinfrônio Costa por baixo. Aquele viaduto era o caos. Escuro, sujo. Nós temos questão de iluminar. Está super iluminado, bem iluminado. E assim, se bobear, não vamos iluminar mais ainda, porque nós queremos as coisas iluminadas, seguras. São pequenas coisas, mas isso demonstra um zelo pela cidade, né? Demonstra que a gente está cuidando, quer cuidar. Às vezes pequenas coisas, por exemplo, muita gente talvez deve ter percebido, nós estamos reformando os pontos de ônibus. Ponto de ônibus, estamos reformando, melhorando os pontos de ônibus. Coisas que não... Né? Pontos de ônibus que nós fizemos em parceria com a Casa Mari ali. Ali não tinha, eu ia fazer um ponto de ônibus. Chegou a Casa Mari e falou, se você fizer mais para cá um pouco, eu faço para a prefeitura. Ótimo, não vai interferir em nada. Então, fez em parceria conosco. E estamos fazendo mais pontos de ônibus, reformando o ponto de ônibus.
São pequenas coisas, mas que fazem a diferença. E tem grandes coisas que nós estamos trabalhando para resolver muito em breve. Uma delas é a nova licitação que nós estamos fazendo do transporte coletivo. Nós queremos ônibus mais novos, mais horários e menos lotação. Então, o nosso projeto de funcionamento do transporte coletivo de ônibus é diferente do que estava aí. Aí o que tem são ônibus velhos, superlotados e falta de horário. E nós estamos trabalhando nisso há um ano, porque eu tenho que desfazer o contrato com a empresa atual e a partir daí dar o direito de defesa dos erros, das coisas que aconteceram, concluo esse encerramento e faço uma licitação para um novo contrato. Que a empresa que está aí pode participar, mas ela vai ter que colocar ônibus da idade que nós queremos. Por exemplo, no nosso contrato, a idade média dos ônibus é 5 anos. Não pode ter ônibus com idade média maior que 5 anos. É tudo 5 anos. Não é como hoje, que a idade média é 10. Então você tem ônibus até com mais de 10 anos para a média dar 10. E aí você tem ônibus velho. Então, nós fizemos um projeto em que os ônibus devem ter ar-condicionado. No nosso projeto tem Wi-Fi nos ônibus. Porque Registro é uma cidade importante e que as pessoas usam ônibus. Precisa ter mais horário. Nós fizemos de uma forma que nos permita atender pequenas localidades em que um ônibus não tem viabilidade, mas que possa ir uma van atender em horário. Então o transporte coletivo para nós é muito importante. E nós vamos concluir esse processo nos próximos meses. Mais 1, 2 meses vamos concluir essa licitação e vamos ter um contrato diferente de prestação de serviço de transporte coletivo. Nós vamos mudar isso aí. Fazer o novo é mais fácil, né, Samuel? Arrumar o que está é pior, né? É, muito mais difícil. Mas olha, nós arrumamos, as mães que têm filhos na escola, que usam transporte escolar sabem do que eu estou falando. No ano passado, nós já arrumamos os ônibus que transportam as crianças. Falar em mães que têm filhos nas escolas, uma outra área também muito importante da gestão, né, é a questão da educação. Sim, né? sim. Como é que está lidando com isso? Como é que as surpresas? Parece que tem muitas surpresas sempre, né? Nossa. Como é que está as setor escolas da educação, Samuel? Então, você falou a educação, de creches, uma das coisas que a gente interviu ano passado muito rapidamente foi o transporte das crianças. Hoje, as crianças são transportadas em ônibus muito melhores, muito. As crianças sabem disso e os pais sabem disso, que transportam. Nós tínhamos verdadeiras sucatas transportando as crianças, Milton. Os ônibus eram 2011, ônibus velhos. São 50 ônibus para transportar as crianças. Quase a totalidade de 2011, sucata. Hoje, qualquer mãe que tem crianças sabe que melhorou muito. Nós, o ano passado, já colocamos mais da metade de ônibus zero. De micro-ônibus zero, tudo ar-condicionado, e ônibus bem melhores e mais novos, ônibus escolares. As escolas, as creches estão abandonadas. Nós vamos começar a construção de uma creche, que é do PAC, do governo Lula. Eu agradeço ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, as pessoas que nos ajudaram. Nós vamos agora, no mês que vem, começar uma creche para 188 crianças, uma creche nova. Nós estamos procurando, e vamos terminar isso nos próximos dias, faltam muito poucas salas, mas nós encontramos com praticamente 60% das salas sem ar-condicionado. Hoje, depois que nós assumimos, deve faltar aí 8%, 6 a 8% de salas para que a gente coloque ar-condicionado e termine. Eu comprei muito ar-condicionado agora. E troquei muita instalação elétrica para poder suportar os ar-condicionados. Porque é uma prioridade. Todas as salas de aula em registro terão ar-condicionado. Porque é bom para o aluno, é bom para o professor, o rendimento é maior, e isso é necessário numa cidade como a nossa. Então, nós vamos terminar isso já nos próximos dias. E a reforma das escolas. As escolas são escolas maiores. Quando você reforma uma unidade de saúde, ela ainda é menor, um postinho e tal. Quando você reforma uma escola, ela é bem maior. Então nós vamos agora, esse ano, começar 6 quadras cobertas. Nós vamos cobrir 6 quadras. E vamos reformar
pelo menos 14, entre creche e escolas, 14. Vamos deixar reformada. Inclusive, isso que é bom as pessoas entenderem, né? Nós aprovamos um financiamento, dos quais 8 milhões é para creche e para escola. Por isso que nós vamos dar essa repaginada nesse assunto. Nós vamos ter escolas e creches muito melhores. Nós temos creches, teve uma creche que é boa. A creche do Agrochá, por exemplo, ela está boa. Eu coloquei ar-condicionado em tudo, ela está ótima. Mas tem muita que está muito acabada. A creche da Vila Nova precisa de muita reforma. A Vila São Francisco precisa de muita reforma, a escola. Precisamos... Então, esse ano, nós devemos ter aí, Milton, pelo menos 14 escolas e creches sendo totalmente reformadas. Muito bom. Reformas grandes, boas. Samuel, nós vamos para mais um intervalo e depois nós vamos conversar da relação com a Câmara Municipal. Nós voltamos já já aqui no programa do Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Alguns sentimentos florescem nos detalhes, no cuidado de cada arranjo, na delicadeza de cada escolha, na beleza dos momentos que merecem ser lembrados. Na floricultura Keiko Shimizu, cada flor carrega um significado. São buquês, cestas e decorações preparados com sensibilidade para tornar cada ocasião ainda mais especial. Um espaço onde carinho, beleza e afeto se encontram todos os dias. Floricultura Keiko Shimizu. Flores que transformam momentos em memória. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos ao programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Olha, siga-nos lá no YouTube Ribeira Plus TV e também lá no canal da Expand 6.3. Eu estou aqui
batendo um papo com meu amigo Samuel Moreira, que está no seu 3º mandato aqui em Registro, na nossa capital do Vale do Ribeira. Cidade quente, né, Samuel? Quente. Muito bom, quente. Samuel. Por isso que todas as salas de aula têm que ter ar-condicionado, né? Salas de aula e ambulatórios de atendimento médico, sala de espera, né? A UPA, por exemplo, que tem uma sala de espera, estamos ampliando, tem que estar com ar-condicionado, climatizado, os postinhos. Estamos investindo nisso aí muito firmes mesmo. Estabelecemos isso já o ano passado. Quando nós entramos, já percebemos que isso era um drama. E fomos fazendo, e está indo bem, e nós vamos zerar isso aí. Muito bom. Samuel, claro que, né, as parcerias para uma gestão fluir são muito importantes. Como é que está a sua relação com a Câmara Municipal? Olha, Milton, a Câmara tem sido muito parceira, né, institucionalmente, inclusive. Tudo que envolve política, né, envolve político, as pessoas misturam, né? Acham que, olha, política, tudo é política, mas eu agradeço muito assim, a forma institucional como a Câmara vem se posicionando. A Câmara, ela teve uma renovação, ela foi renovada, a maioria são vereadores novos. E os anteriores também são vereadores experientes e bons vereadores. Sofreram muito no governo passado, né? E nós percebemos que eles trabalham muito. É impressionante como os vereadores trabalham, Milton. Mas se o envolvem, tempo né, todo. Samuel? Eu recebo o vereador todos os dias. Eu recebo o vereador na minha sala, converso. Eles fazem muitos pedidos e hoje é muito fácil fazer um pedido. E o vereador é assim, né? A coisa mais importante para ele é o eleitor dele. Eu fui deputado, a coisa mais importante para mim era a minha região, não é o estado inteiro, né? Porque o deputado representa a minoria. Então, assim, as coisas, às vezes o governador tem problemas que é do estado inteiro, tá cheio de problema, tal, mas você tá ali querendo da sua região. Não tá preocupado com os problemas do governador. E às vezes o vereador tá ali querendo dele, a coisa dele. Eu fico explicando, às vezes, que eu não consigo tudo, porque eu tenho projeto assim, assado, e eles têm sido muito compreensivos. Vou te dar um exemplo da parceria com os vereadores. Esse ano, as emendas parlamentares, só para você ter uma ideia, o Centro Social Urbano abandonado, tudo largado. Milton, para recuperar tudo aquilo, a piscina aquecida por arquibancada, ter competição de novo, escolinha para as crianças, o campo de futebol iluminado, para você iluminar o campo, colocar arquibancada pequena, simples, deixar tudo em ordem, recuperar aquela quadra, deixar todo o salão funcionando, tudo em ordem de novo, zerado, 3 milhões de reais. Pois, Milton, acredite, todos os vereadores, menos 2, 11 vereadores, colocaram das emendas deles 150 mil cada um. 150 mil. Colocaram mais de 1,5 milhão e nós, da prefeitura, vamos pôr o resto para poder fazer o Centro Social Urbano. Eles podiam gastar com outra coisa. Resolveram colocar nesse projeto. Você veja que parceria institucional. Então foi muito bom. A parceria com a Câmara está muito boa. Esses financiamentos, os financiamentos, na grande maioria, a votação é quase unânime. Quase unânime, praticamente, para a grande maioria. Praticamente um vereador não votou nos financiamentos. Mas todos votaram porque sabem que um financiamento eles sabem que é como se você fosse comprar uma moto. Ou como se fosse comprar um carro. Você financia, você não compra à vista, porque ninguém tem dinheiro para pagar à vista as coisas. A prefeitura não tem. Você financia para poder pagar ao longo do tempo. O que você tem que acreditar naquele projeto, ajustar suas contas para poder pagar a mensalidade. Que é o que nós fizemos. Estamos ajustando as contas desde o ano passado para nos proporcionar pagar as mensalidades. E com o dinheiro de financiamento fazer as coisas, reformar escolas, creches, fazer o que tem que ser feito, fazer esses investimentos que nós falamos. Eles entenderam completamente e aprovaram. Estão entendendo. E eles também confiam que nós tiramos do papel as coisas. Não é dinheiro jogado fora, perdido, não é para qualquer coisa. Eles sabem que a gente tira do papel. Então, a parceria com os vereadores está sendo muito, muito boa mesmo. E é de muito trabalho, tanto de nós para a parte deles, como deles com relação à prefeitura. E assim, independente de partido, viu? Independente de partido, está indo realmente
muito bem. E com fiscalização, porque tem que ter. E também com reclamação. A fiscalização ajuda muito, né, Samuel? E com reclamação. Ajuda, eu sempre falo, né? Tem que ter a fiscalização. E o vereador, quando ele fiscaliza, ele está ajudando, ele está dando dica. E eu recebo, e é interessante, é aquilo que eu falei no começo, né? O eleitor, ele é a coisa mais importante para o vereador. É o eleitor que votou nele. Então o eleitor pede, ele imediatamente me manda um WhatsApp. Pode ser um buraco, pode ser uma rua, pode ser uma... E isso faz com que gere uma dinâmica, né? Teve um dia que eu falei para um vereador assim, escuta, mas desse jeito eu vou ter que montar uma subprefeitura só para você, porque eu não consigo atender tudo. A gente vai atendendo, e é interessante, eu percebo o seguinte, quanto mais a gente atende, mais esperança nas pessoas de que ele também seja atendido. Porque ele vê um atendimento aqui, ele vê um atendimento ali, ele vê uma coisa acontecendo ali, ele corre para fazer a reivindicação dele. Se ele não vê acontecendo nada, ele perdeu a esperança. Que é o que eu sentia, né? A administração passada, as pessoas perderam a esperança. Então, não... agora... Tem que resgatar a autoestima das pessoas. A realização resgata a autoestima. Eu sinto isso. Eu acho que o que está acontecendo com a nossa cidade é que a esperança está sendo um pouco renovada. As pessoas estão começando a ter esperança de que pode dar certo. E aí, os pedidos vêm mesmo, né? E muita coisa vai dar certo mesmo, né? E nós estamos aqui para isso. Samuel, falando ainda em parcerias, precisa ter uma parceria, uma boa relação também com o governo do estado e com o governo federal. E também com os deputados, evidentemente. Você foi deputado, sabe muito bem disso, não é? Sim. O deputado estadual, o deputado federal, essa relação da sua gestão, do Samuel Moreira, do prefeito, como é que está? E principalmente na questão dos deputados estaduais e federais, como é que você vai lidar com isso, já que nós estamos no ano eleitoral, né? Ô Milton, outro dia eu estava falando, né, para a nossa equipe, ele conversando, vamos deixar esse negócio de eleição mais para frente. Tem tempo. O problema é que o tempo passa, né? Aqui já estamos em maio já. Não, o tempo passa e daqui a pouco você precisa começar a definir as coisas, o que você vai fazer, para onde vai, os deputados, tal, que começam a visitar a agenda, tal. Mas a gente ainda tem um pouquinho mais de tempo, né? E eu sou muito grato ao governo federal. Eu não tenho o que reclamar do governo federal. Estou recebendo os recursos, os projetos que eu tenho enviado, estou correndo atrás. Não tenho o que reclamar do governo estadual. Estou recebendo os recursos, estou correndo atrás. Tenho contatos no governo do estado, tenho falado com o Tarcísio, tenho falado com o Geraldo Alckmin em Brasília. São pessoas que estão em lados diferentes, mas para nós de Registro, para mim como prefeito, tem pessoas que gostam de um, do outro. Para mim como prefeito, eu represento todos. Os que gostam, os que não gostam, eu tenho que cuidar da cidade. Esse é o meu momento. As pessoas, mas será não ter uma alternativa? Não sei, lá na frente nós vamos ver. Eleição é outro momento. Os deputados, tem alguns deputados que nos ajudam muito mesmo. E eu sou muito grato, tenho parceria com eles. Então as eleições, a gente vai lutar para que eles se mantenham como deputado. As coisas, eu não posso reclamar das coisas como elas estão andando. Os deputados, alguns deputados que nós conhecemos, que estão mais presentes, têm nos ajudado bastante. O governo do estado e o governo federal, toda a articulação que nós fizemos. Se você dissesse, olha, Samuel, não significa que isso vai acontecer, né, e que a gente vai apoiar um ou outro. Vamos ver, eu também tenho minhas opiniões, sempre tive, né, mas se ficasse mais alguns anos do jeito que está hoje, com a construção que nós fizemos desse 1 ano e 4 meses, com essas pessoas que estão liderando no governo do estado, no governo federal, nós continuaríamos muito bem. Se continuasse assim nessa caminhada, e mesmo que mude, né, ou que a gente trabalhe até de uma forma ou de outra para mudar um lugar ou outro, ou os dois, a gente vai ter que se articular para entender que democraticamente, quer dizer, que do ponto de vista da federação, mesmo quem ganha uma eleição também representa o povo, né? Também representa o povo. Então, ninguém faz favor. No fundo, é uma obrigação do Lula ajudar Registro. É uma obrigação do Tarcísio ajudar Registro. É uma obrigação minha me articular com os dois. Porque a prioridade é a cidade, Eles representam o Registro também, né? Está no território do governo do estado, está no território do Brasil,
E está no meu território que sou prefeito. Nós temos que trabalhar. Vai vir a eleição? Vai vir. O tempo está passando. E nós vamos ter que parar para pensar nisso uma hora e falar, bom, agora vamos ver o que nós vamos fazer. Assim, né, mas acho que ainda temos um tempinho aí para frente. Samuel, você falou no início que você está andando muito, está indo nos bairros. E eu fiquei muito feliz outro dia porque eu vi você lá no Peropava. Sim. Na comunidade do Peropava. E anunciando coisas lá, Sim. né? Como é que está essa andança de estar bem próximo das pessoas, conversando, muitas vezes indo na casa das pessoas, fazendo reuniões, enfim. É uma articulação, é um trabalho que é bom, né, evidentemente, e que ele nunca para, né? Ô Milton, vou falar uma coisa para você. Essa é a melhor parte da política. Essa é a melhor parte. O povo. Tá com o povo. Tá ali vendo, conversando, sentindo problema, podendo resolver problemas, né? Eu converso muito, eu dou atenção, inclusive, para as crianças. Eu dou atenção, converso, quero saber. E eu gosto muito eu faço reunião sempre de bairro. Peropava, por exemplo, eu fui na campanha e às vezes as pessoas imaginam, o prefeito nunca mais vai voltar, né? Eu, nesse 1 ano e meio, acho que eu já voltei 2 ou 3 vezes lá. Como prefeito, eu já voltei lá. Lá nós temos uma emenda parlamentar de um deputado, inclusive foi deputado comigo, um deputado do PT, o Enio Tato, e ele foi deputado comigo tal, e ajuda o Peropava. Ajudou, mandou dinheiro, nós fomos lá, compramos trator para eles, vamos furar um poço lá, porque lá falta água. Vamos furar um poço para eles de água. Então eu tive no Socal, que é ali do lado, já levamos água até a Socal. Saímos ali do Serrote, 5 quilômetros de tubulação. Já levamos água lá e fiz várias, no Socal fiz também 2 reuniões. Faço reunião em bairro, é muito bom mesmo. Ribeirão de Registro, Jardim Vitória, faço reunião na associação. Eu, na minha campanha, eu disse que eu ia fortalecer as associações. E estamos fortalecendo, criando associações para ter interlocução. Eles falam com a gente, sabem que a gente não resolve tudo, mas eles sabem que a prefeitura está presente e está resolvendo alguma coisa para eles. E aí fica de forma organizada também. Organizada e está resolvendo. O bairro se organiza e aí... Não, e assim, nós estamos resolvendo. E eles dão cada dica para nós, dão cada lição na gente. Verdade. Coisas básicas. Às vezes pedem muito pouco. Fácil de resolver. E nos ajudam muito a resolver as coisas. Eu acredito muito nisso. Eu tô realmente animado, viu? Estou animado com esse negócio aí, viu? Estou gostando de trabalhar nesse negócio, porque estou vendo que vai dar resultado bom. Vai ser um bom governo. Com certeza. O Samuel, não dá para a gente falar com você e não falar do Vale do Ribeira, né, Samuel? Sim. Como é que você está vendo o Vale do Ribeira nesse momento, né? Que não deixa de ser um momento novo, evidentemente. A ação do Consaúde, do Codivar, você toda a sua vida participou ativamente, desde lá do começo da história do Codivar, do Consaúde, enfim. Como é que você está vendo essa organização, essa unidade dos prefeitos, né, que também cada um defende a sua cidade e tem os seus interesses, evidentemente, mas também nós precisamos ter o entendimento de que nós precisamos pensar sempre no Vale do Ribeira, né, Samuel? Eu acho que o que eu sinto nesse 1 ano e meio, é que a gente, assim, está conseguindo recolocar de novo Registro. Eu estou falando por Registro. Eu estou conseguindo recolocar na agenda do Estado e na agenda da União a nossa cidade. A nossa cidade ficou muito apagada, inclusive regionalmente. Ela não participava de nada, você não via nenhuma ação que a cidade se colocando como líder regional. Então nós estamos colocando de novo na agenda do governo do Estado, na agenda do governo federal, as coisas estão vindo, estão trabalhando, estão... O Codivar e o Consaúde sempre foram entidades assim, importantíssimas para a região. Eu não sou presidente, não estou ali na diretoria, mas apoio, ajudo. Mas resolvi também dedicar grande parte do meu tempo, nesse momento, para a cidade, né? Eu não tenho muito como atuar regionalmente. A minha atuação é muito local, eu estou muito focado, porque a cidade está com muitos problemas. Não tem como eu dedicar tempo para outra coisa que não seja a cidade de Registro. Então tem outros que dirigem, né, o Codivar, o Consaúde, outros prefeitos que eu apoio, ajudo.
mas estou muito focado, Milton, aqui na cidade. Às vezes eu até brinco, né, que a minha divisa é ali no Capinzal, né? Eu mal passo do Capinzal, né, até Jacupiranga, fico mais... E do Serrote, né? Esses que são os meus limites. Ultimamente eu... O meu território. Aí São Paulo e Brasília. Aí eu vou a São Paulo, Sim, vou a sim. Brasília, dia 19 agora eu vou a Brasília. Estou correndo muito atrás desse novo leilão da BR, que são coisas muito importantes. Dia 19, né? Dia 19 vai ter uma... Isso. E eu estou trabalhando muito para ter investimentos da nova concessão aqui em Registro. Você vê o trevo do Capinzal, são coisas simples também. Você pega a marginal aqui, que você vai até o Buenos Aires, é incrível ela parar ali, não interligar no viaduto. Uma coisa de 100, 150 metros. E, mas não está no contrato, não, mas nesse novo contrato tem que estar. Né? Coisa simples, passarela na Vila Ouro. Tem que ter passarela na Vila Ouro. Importantíssimo para tem que ter uma discussões, passagem por cima ali no Spani. Tem que ter uma passagem por cima da BR para ligar a cidade, os dois lados da cidade. Tem que ter outra aqui no Mercadão. Tem que ter. Eu tenho que lutar por essas questões que são da BR-116 e que é uma coisa que é lá nacional, em Brasília. Então eu corro atrás também dessas coisas, né? Não é só o dia a dia aqui, os serviços, mas também as coisas aí importantes que estão de nível de Brasília. Então eu vou a Brasília, eu vou a São Paulo, mas meu foco mesmo, todo o tempo que eu tenho, eu dedico aqui à minha cidade. Eu vou em bairro, eu vou ver obra, eu atendo pessoas na prefeitura, enfim. Aí com o tempo, a hora que as coisas estiverem um pouco mais estabilizadas, que a gente conseguir deixar as coisas mais no piloto automático, uma coisa mais tranquila, que a gente puder estar mais tranquilo, quem sabe a gente possa nos dedicar um pouquinho mais à região. Mas eu acho que Registro indo bem, a gente trabalhando para Registro ir bem, consolidar bem Registro, puxa a região, ajuda a região, né? Então, o fato de estar colocando Registro de novo na agenda aí já ajuda bastante a região. Samuel, você esteve muitos anos no PSDB. Sim. E hoje você está no PSD do nosso amigo Gilberto Kassab, que estava no governo Tarcísio, que hoje não está mais. Essa relação com o Kassab tem ajudado muito você? Tem sim, muito. Primeiro do partido só tirou o B, né? Sim. PSD tirou o B, nós ficamos no PSD. Que é um partido que foi companheiro nosso a vida inteira. Enquanto nós estivemos no PSDB, o Kassab, que é o líder nacional do PSD, sempre esteve conosco. Foi vice do Serra, né? Sempre foi um companheiro, a gente conhece ele de longa data. Então foi um caminho muito natural ir para o PSD, que pensa bastante como a gente, do ponto de vista da política nacional. É a favor do voto distrital para deputado. Quer dizer, ele tem uma identidade boa. É um partido também que não é um partido radical, porque é o seguinte, sabe, às vezes eu penso que a política, por isso que eu gosto do povo, né? De estar perto do povo. A política, a maioria assim, dos políticos estão muito nervosos, né? Estão muito raivosos, né? Parece que a política do ódio está um pouco predominando. As pessoas estão acreditando que dá voto você ser contra alguém e falar mal de alguém, porque você já atrai aquelas pessoas que não gostam daquela pessoa que você atacou, que você xingou. Então quando você xinga uma pessoa, que tem alguém que não gosta daquela pessoa, já adere a você. E já vira um time e vai dando voto a esse negócio de agredir. Essa política não é correta. São falsos líderes. Líderes que não têm empatia. Líderes que ficam falando mal dos outros, ao invés de construir as coisas. Né? Nós precisamos de político que realize, faça, resolva a vida das pessoas, melhore a vida das pessoas. Não precisa resolver tudo. Ninguém vai resolver tudo. Nós não precisamos de ninguém que fique jogando um contra o outro, né, Samuel? Pode ser um. Mas tá meio complicado. Então, o partido, o PSD, é um partido que ele não é um partido radical. Ele está disposto a algum diálogo. Né? E o diálogo é importante. Se eu fosse uma pessoa radical, talvez eu escolhesse um lado e não buscasse recursos do governo federal, por exemplo. Não, lá eu não vou. Lá eu não vou, falo mal como prefeito, ficaria falando mal. Você imagina um prefeito falando mal de um presidente da República, xingando, falando mal. Para quê?
Quanta gente que gosta do presidente da República que votou no prefeito e que mora na cidade, que espera que o prefeito... Ou falando mal do governador. Não, eu sou do lado do presidente da República, vou falar mal do governador. Ele fala mal do governador. Para quê? Quantas parcerias são feitas com o governo que você está destruindo só para ter um ego e uma política falsa para ganhar voto, likes e voto? Eu não faço questão desses likes, assim, não, sabe, não é comigo. A minha função é melhorar a cidade de Registro, é fazer a cidade de Registro melhorar, crescer, se desenvolver, as pessoas se sentirem bem. Então o PSD foi um partido que nos acolheu melhor, né? Mas é o que nós temos. A política hoje é isso. Amanhã ela pode ser diferente, depende dos líderes que forem surgindo, né? Que conseguirem, quer dizer, convencer as pessoas de que há caminhos diferentes, que é possível fazer coisas diferentes. Não significa que você não discorde. Discorde, você pode ser oposição firme, você pode discordar de determinadas posições, determinadas coisas, pode não acompanhar em determinadas coisas, ter sua firmeza, mas você não precisa xingar ninguém, você não precisa desejar que aquela outra pessoa se dê mal, ficar preocupado com a outra pessoa, né? Querendo a desgraça da outra pessoa. Pô, que é isso? Exatamente isso. Samuel, chegamos ao fim do nosso programa. Quero lhe agradecer muito mais uma vez. Fica aqui o espaço para você dar uma mensagem final à sua cidade de Registro, por favor. Bom, Milton, eu agradeço muito a oportunidade, um prazer revê-lo. Eu lembrei aqui, Milton, do Jô Soares, que tinha aquela canequinha, no programa do Jô Soares, a maioria das pessoas falava, o que será que tem nessa caneca, né? Exatamente, que ninguém via o que era, né? Aqui é água boa. Essa caneca é de um menino lá, lá de Barra do Turvo, o programa que fez para mim. Mas eu gostei muito de participar do seu programa, foi um bate-papo bem agradável. Se bem que nós poderíamos também falar de outras coisas mais, né, Milton? Das nossas belezas que o Vale tem, né? As nossas praias, o potencial turístico, né? Que essa região maravilhosa tem, enfim. Vamos marcar uma próxima, né, Samuel? A gente fala dessas outras coisas também. Exato, porque aí vai facilitar. Se a gente fica muito tempo sem conversar, aí fica muito assunto para conversar. Fica aqui o nosso convite para um próximo já, então. Não, será um prazer. Mas eu quero muito te agradecer o convite, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo seu programa e deixar um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Procurar, assim, confiar, né? A gente confiar nesse trabalho. Nós estamos com muita esperança, renovar toda a nossa esperança, com o pé no chão, sem nenhuma euforia e sem nenhum desânimo. Sempre com o pé no chão, caminhando, firmes para frente, mas com a esperança cada vez mais renovada pela nossa cidade. Eu agradeço muito, um grande abraço e vamos em frente. Muito obrigado. Muito bom. Chegamos ao final, então, do programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Acompanhe a gente lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também no Expand 6.3. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Alguns sentimentos florescem nos detalhes, no cuidado de cada arranjo, na delicadeza de cada escolha, na beleza dos momentos que merecem ser lembrados. Na floricultura Keiko Shimizu, cada flor carrega um significado. São buquês, cestas e decorações preparados com sensibilidade para tornar cada ocasião ainda mais especial. Um espaço onde carinho, beleza e afeto se encontram todos os dias. Floricultura Keiko Shimizu. Flores que transformam momentos em memória.
Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.